Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje teceremos algumas reflexões sobre o Dia Internacional da Mulher, como não poderia deixar de ser. Confesso que, como liberal, como pessoa que busca ver, antes de mais nada, no ser humano, o indivíduo, independentemente de gênero, de raça, de preferência sexual, confesso que datas como a de hoje não deixam de me causar um certo incômodo, uma certa desconfiança. Porém, temos que reconhecer que a condição feminina, até pouquíssimo tempo na história, tem sido bastante rigorosa. Até meados do século XX, metade do século XX, sabemos disso, os papéis sociais destinados a nós, mulheres, eram pouquíssimos. O que poderíamos ser na vida, se não esposas, freiras, preceptoras ou até prostitutas? Basta ler a literatura clássica, literatura até da metade do século XX, para se dar conta da dificílima condição feminina. Nós não tínhamos capacitação profissional, não nos era sequer permitido o acesso a instituições de ensino superior, não éramos profissionalizadas. Para vocês do meio jurídico que sabem disso, não tínhamos sequer capacidade plena para a realização dos atos da vida civil, até bem pouco tempo, éramos relativamente incapazes, como se diz, necessitávamos da assistência de um pai ou de um marido para a prática de contratos, para a realização de escrituras. Nossos casamentos, nossas famílias eram arranjados apesar da nossa vontade. Enfim, dispunhamos de uma margem realmente muito pequena de liberdade. Porém, como o ser humano sempre surpreende, para o bem ou para o mal, até nas condições mais adversas, tivemos ao longo da história algumas mulheres que, pelo seu enorme talento, pelo seu esforço pessoal aguerrido, se destacaram em sociedades bastante machistas, num universo principalmente masculino, nos brindando com os frutos das suas obras. E aí vamos às grandes artistas, pintoras, escritoras, mulheres como, por exemplo, George Sand, na França, que teve inclusive que adotar esse pseudônimo masculino, não era o nome de batismo dela, para poder sair às ruas e trabalhar, prover o seu próprio sustento. Temos a notável pianista virtuosa Clara Schumann, maravilhosa, que encantava as audiências no piano e tinha que viver à sombra do seu marido, Robert Schumann, grande compositor. Mas por que tinha que viver à sombra? Porque era uma mulher. Temos a magnífica escultora Camille Claudel, que inclusive não tinha obras, não tinha sua autoria mencionada em muitas de suas obras, que ela esculpia para o seu grande mestre e amante Auguste Rodin. Inclusive na Porta do Inferno, obra magistral de Rodin, há várias figuras que foram inequivocamente esculpidas por Camille e não lhe foi dado qualquer crédito, muito pelo contrário, a sociedade só lhe virou as costas, e inclusive acabou sua vida trancafiada no asilo de loucos. Ainda na França, temos mulheres magníficas como Colette. Colette foi uma escritora de enorme talento do início do XX, que, vejam vocês, teve de ingressar no universo literário como ghostwriter do seu marido, este sim, um escritor bem medíocre, bizonho, que quando começou a comercializar, a vender as novelas de Colette,
obteve enorme êxito, assinando em seu próprio nome as obras que eram dela, ou seja, usurpando a autoria. No Brasil tivemos também nomes importantíssimos, tivemos uma princesa austríaca, que foi Dona Leopoldina, uma mulher extremamente relevante no nosso processo de independência. Tivemos Chiquinha Gonzaga, pianista também virtuosa, que passou ao mundo da composição e, inclusive, estreitou os laços entre a dita música erudita e a música popular, do choro, do samba. Ou seja, alguns poucos exemplos de tantas mulheres que brilharam, que ocuparam o seu espaço no universo masculino, e graças a quê? Graças a cotas, graças a determinações legais? Não, graças ao seu enorme talento. Temos ainda, fechando um pouquinho essa lista exemplificativa, uma mulher da qual não poderia deixar de falar, que foi a doutora Marie Curie, na França, que deu sua própria vida em nome da ciência, em nome do progresso da humanidade, contraiu doenças sérias, enfermidades, em virtude da radiação, e graças a ela hoje temos maravilhosos exames de imagem, temos tanta tecnologia de ponta, graças a essas mulheres que não se lamentaram, que não precisaram fazer manifestos folhetinescos, mas que se fizeram valer pelo seu talento, pela sua arte, pela sua enorme capacidade de trabalho. Bom, o tempo transcorreu e chegamos ao século XXI. Hoje, acredito eu, que pelo menos na maioria das democracias liberais do mundo, nós, mulheres, não tenhamos mais barreiras legais, sequer sociais, para competirmos em pé de igualdade com os homens, digamos, no mercado de trabalho. É claro que, sendo nós, mulheres, seres naturalmente mais inclinados à procriação, por quê? Porque é um apelo biológico. Nem todas nós procriamos, obviamente, mas diante desse apelo biológico, que faz com que muitas de nós tenham de se apegar enormemente à cria, e as crias humanas são as que mais demoram a se desenvolver, o que demanda muito tempo da mulher trabalhadora, da mulher executiva. É claro que ainda temos desvantagens, por exemplo, no aspecto salarial. Esse é um tema do qual eu gostaria de tratar num vídeo em apartado, mas acredito que muita da nossa desvantagem salarial de nós, mulheres, frente aos homens no mercado, seja em grande parte atribuída à questão da maternidade, que faz com que muitas de nós possa dedicar menos tempo, menos anos de vida ao seu trabalho e, portanto, oferir menos ganhos. De toda forma, esse é um tema extremamente complexo, gostaria de ouvir vocês a respeito e, se possível, gostaria de pesquisar mais e de fazer um vídeo específico sobre essa matéria. Então, voltando à condição feminina no século XXI. Pelo menos nas principais democracias, eu não enxergo barreiras legais à nossa atuação, à nossa plena capacidade de cursar escolas, universidades, de nos profissionalizarmos, de concorrermos com os homens, etc. Agora, será que funciona exatamente dessa forma em todos os países do mundo? Acredito que não. Vejam, se depararmos um pouco com algumas reportagens sobre países bastante atrasados, em geral sobre ditaduras, sobre aqueles países onde as populações perecem famélicas enquanto seus ditadores acumulam milhões, quiçá bilhões em dólares usurpados na Suíça, em paraísos fiscais. Se nós pensarmos um pouco nesses países que têm realidades muito distintas
das nossas democracias liberais, veremos que ainda há várias mulheres, várias de nós, que são sujeitas a verdadeiras atrocidades, como, por exemplo, mutilações genitais, casamentos arranjados aos 7, 8 anos, em plena infância, quando a menina deveria estar brincando, deveria estar estudando. Vemos relatos horrorosos desse tipo de casos em países como Irã, Afeganistão, países árabes, onde as mulheres têm pouco ou nenhum direito, praticamente não têm equiparação profissional em relação aos homens, são forçadas a caminharem com burcas, com chador, a não exibirem, são privadas do direito de exibir o seu rosto, de exibir o seu corpo, como bem entenderem. Ou seja, acredito que vivam essas mulheres de determinados países em realidades muito distintas da nossa. Que vocês atribuiriam isso a uma primeira vista, sem maiores estudos sociológicos? A uma primeira vista, eu tendo a pensar que em alguns países seja mesmo a decorrência do atraso, da pobreza, da não chegada do progresso, do desenvolvimento econômico. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico, com demandas por produtos, por serviços, por tecnologias, ele acaba, querendo ou não, e aí não por qualquer simpatia em relação ao gênero feminino, mas o mercado, essa ordem espontânea, como dizia Hayek, acaba exigindo que a mulher ingresse nele, porque nem todos os homens darão conta daquele tipo de trabalho exigido ou apresentarão a expertise necessária para a fabricação de um determinado produto, para a prestação de um certo serviço. Então, as mulheres que forem se capacitando vão certamente em países mais ricos, mais avançados, vão desfrutar de maiores oportunidades e aí caberá a elas exclusivamente mostrar o seu talento, mostrar a sua força de vontade e caminhar em direção a uma concorrência equilibrada com o mundo masculino. Contrário senso, nesses países que eu suscitei, que eu não conheço, mas sobre os quais eu e todos vocês invariavelmente acabamos lendo várias reportagens, sobretudo ditaduras teocráticas muito fechadas, desprovidas de liberdade política. Por que será que nesses países as mulheres ainda vivem em condições muito piores que as mulheres das nossas sociedades pré-19, pré-18? Por que será? Talvez seja mesmo uma decorrência da pobreza que confere maior notoriedade, maior destaque à mão de obra masculina, já que os homens, por razões biológicas, se destacam em trabalhos braçais, em trabalhos manuais, e como nesses países a tecnologia ainda não, talvez não tenha alcançado patamares tão elevados assim, a força braçal dos homens se impõe. Outra coisa, são países com pouquíssimo grau de liberdade política, países bastante violentos, onde os homens podem ser, vamos dizer assim, alongamanos do tirano, podem ser verdadeiras milícias armadas que constranjam os outros a realizarem trabalhos escravos, a votarem em massa num determinado ditador, como acontece em vários países da África, que inclusive se dizem repúblicas, mas que, como nós vemos em várias reportagens, até da imprensa internacional, são países que ainda vivem um enorme atraso social, incluída aí a condição feminina. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta nesse Dia Internacional da Mulher,
gostaria de deixar no ar essa reflexão. Vocês acham que a liberdade política e a liberdade econômica está diretamente relacionada à melhoria da condição feminina? Quer me parecer que sim. Inclusive, o país que capitaneou a Revolução Industrial, que foi um dos primeiros a se desenvolver em todo o mundo, que foi a Inglaterra, foi o país que foi governado por uma brilhante mulher, egressa de uma classe bastante humilde, de um pai pequeno comerciante, que foi a senhora Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, e que brilhou na civilização inglesa, na sociedade inglesa dos anos 80, com um papel muito relevante no final da Guerra Fria. Então, quer me parecer que haja, sim, uma estreita correlação entre liberdades e aperfeiçoamento da condição feminina. Ou seja, adotando esse raciocínio, me parece que nós seremos tanto mais valorizadas na sociedade, que nós teremos tanto mais espaço, quanto mais os nossos países forem sociedades abertas, e aí abertas no sentido mais amplo da palavra, com plena liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade política para se votar em quem se desejar, independentemente de amarras, de pressões. Acredito eu que haja uma estreita correlação nesse sentido. Gostaria de ouvir vocês. Bom, mas me despeço desse vídeo neste dia 8 de março, torcendo para que em breve a nossa sociedade, a sociedade de todo mundo, não precise mais festejar certas datas, como data da mulher, dia de tal classe, dia de tal etnia, etc., mas que nós possamos celebrar todos os dias o dia do ser humano, do Homo sapiens, que o Homo sapiens possa revelar todas as suas aptidões, todo o seu enorme potencial num ambiente de Estado de Direito e, sobretudo, da mais ampla liberdade em direitos civis. Bom, por hoje me despeço, deixem seus comentários, se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes e até o próximo Chá com Debate.